aos domingos e todos os dias, né, da semana. A casa está aberta sempre. E aí, nós vamos ter hoje uma pequena palestra a respeito da indulgência, o capítulo 10, que fala: bem-aventurados os misericordiosos. E a gente viu que durante esse período todo deste mês, todos os domingos, a gente fala justamente sobre a misericórdia de Deus para com todos nós, né? E trabalhar essa misericórdia, a gente deve trabalhar também a misericórdia uns para com os outros, através do perdão das ofensas, tirarmos a trave do próprio olho para não só enxergar o do próximo, mas enxergar o nosso próprio defeitos, né? Sermos benevolentes e também caridosos uns com os outros, porque a misericórdia de Deus é clara no nosso dia a dia. Nada melhor do que o amanhecer, e Deus nos dá a oportunidade de acordarmos todos os dias, né? E perceber que essa oportunidade a gente não pode perdê-la, de jeito nenhum, porque cada atitude, cada palavra, cada agir da gente, cada pensar é um mérito nosso de agradecimento a Deus pela oportunidade. Então, estamos aqui para lermos hoje sobre indulgência, não só para com o outro, mas sermos indulgentes também para conosco. Mas, inicialmente, nós vamos ouvir aqui, Brandina hoje mandou uma... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Uma psicografia de Marta. Eu achei lindíssima, bem apropriada aos tempos de hoje, né? Que nós somos aprendizes de todos os tipos, né? Aqui no planeta Terra. E ela nos fala justamente a respeito dessa escola que é a Terra. Então ela fala aqui, começa assim, eu achei, não vou ler do início não, vou ler uma parte bem interessante, né, que começa assim: viver é um desafio. Existir num corpo transitório é sublime oportunidade de trabalho e aprendizado que não pode nem deve ser menosprezada. Vestindo os filhos com o uniforme da carne, o amoroso Pai situa cada um numa escola planetária compatível com as necessidades evolutivas próprias de cada um. Rebeldes estagiam em escolas reformatórias. Preguiçosos são matriculados em educandários oficinas. Intelectuais vão para liceus de aperfeiçoamento do pensar, situando as cogitações de natureza mental na esfera do bem comum. Almas em conflitos interpessoais são colocadas em salas ao lado de antipatias e desafetos, sob gestão de educadores sensíveis e amorosos, visando dissolver grilhões do ódio e animosidade e forjar ternura e fraternidade, onde entes só havia o abismo. Peregrinando pela constelação familiar, que é o nosso lar, né? Que é onde a gente encontra os nossos maiores desafetos e os nossos maiores desafios, ainda Marta fala: peregrinando pela constelação familiar, constatamos dentro das quatro paredes do lar aquele com os quais simpatizamos e outros cuja repulsa natural já identifica velhas algemas do pretérito imperfeito. Necessário estar com eles em regime de parentela, buscando perdão para as faltas cometidas e ofertando perdão a
jornada em jornada, pelo berço até o túmulo, atravessando largos períodos de refazimento e preparando na pátria espiritual, seremos sempre reconvidados a envergar novo uniforme escolar. Eu achei interessante quando ele nos chama assim, como verdadeiros estudantes, né? Vestindo os uniformes escolares, mas que cada um está dentro da sua classe de acordo com a sua evolução espiritual. Mas todos nós estamos dentro dessa escola. Não é porque nós somos diferentes demais uns com os outros, ou grosseiros, ou maldosos, ou malfeitor, que nós estamos exclusos. Pelo contrário, nós temos ali uma classe especial para eles, né? Que serão, com certeza, acolhidos com ternura e amorosidade, como aqui Marta fala, né? Ele, o mestre por excelência, fez da Galileia seu mais famoso cenário da sublime cátedra. Aliciou 12 jovens aprendizes. Ministrou lições públicas quando constatou que a população tinha condições de absorver o entendimento oculto da parábola. Muitas dessas parábolas, inclusive, muitas delas ainda não entendemos, né? Tem tanto ensinamento dentro delas que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Então ele fala assim, em particular, junto aos 12, selecionou como lidar com as diferenças. Ele dá aqui a receita, ele dá uma receita maravilhosa aqui, ó. Aí fala, paciência com os estudantes estúpidos, amorosidade com o corpo docente carente de entendimento, segurança em sala de aula com os cabuladores do ensino, disciplina com os grupos subversivos. Em alguns momentos, a lição seria para todos. Em outros instantes, seria oportuno falar individualmente, ofertando o aluno perdido entre os cadernos do viver. Em 3 anos, fechou suas lições e subiu para a Universidade da Vida, de onde inspira os formandos da escola terrena, em trânsito para outros colégios siderais, ansiosos por novas graduações. Uma coisa é certa, ninguém fica para trás, ninguém fica fora da escola. Enquanto houver retardatários e aprendizes, eu achei tão interessante isso aqui, minha gente. Enquanto houver retardatários e aprendizes tardios no colégio terrestre, o divino amigo permanecerá ofertando novos uniformes, situando cada um onde melhor se apresentem as condições para a desidratação da ignorância. Desidratação da ignorância e agregamento de valores iluminativos, onde, por esforço próprio e mérito individual, cada qual será laureado para o grau seguinte, sempre em ascese para a dilatada compreensão da vida. Não desejo me fazer intrometida ou desagradável, mas ouso perguntar: já identificou seu atual estágio de evolução intelecto-moral e para onde pretende se matricular no próximo ano letivo? Ela pergunta para a gente, para cada um de nós. Marta, Salvador, 15 de 6 de 2025. Eu achei essa mensagem, tantas outras que eu leio também, que Blandina coloca aí para a gente, hoje, assim, de uma maneira tão chamativa para a gente, né? Em que estágio de evolução nós nos encontramos? Será que a gente já fez essa reflexão? O que é que necessita melhorar na nossa vida, em nós? Em nós, porque a gente tem que se melhorar em nós, cada um, para depois a gente sair distribuindo essas flores maravilhosas, iluminativas, amorosas, com paciência, com disciplina, né? Com a amorosidade, como o mestre fala aqui, que a gente deve tratar uns aos outros.
Eu achei muito bom, muito apropriado. Eu digo assim, eu ontem estava dizendo assim, eu não encontrei, folhei várias mensagens, vários livros de mensagem lá em casa, mas não achei nenhum. Amanhã, Jesus vai me mostrar, porque sempre vem uma mensagem boa e maravilhosa. Aí, instantaneamente veio essa daqui, eu li, Brandinha, agradeci a Deus, né, em primeiro lugar, e a Brandina por ela colocar tão preciosa a mensagem. E aqui nós vamos ouvir, uma música que eu também separei e achei também muito pertinente ao capítulo de sermos misericordiosos, perdão, né? E aqui vem de Kleber Lucas, perdão. Deixa eu ver se está claro já. Somos
Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova função. Existe uma... Estamos fazendo ao vivo. Acontece. E aí, gente, foi uma oração também essa música, né? Uma oração de uma reflexão, de uma leveza, nos chama mesmo a esse exercício, né? E uma coisa interessante, que foi um dos momentos também desse evangelho, do 10º capítulo, fala também de sermos, reconciliarmos. Isso é importante. Quando ele fala na música, antes de tomar o vinho e comer o pão, né? Que é na Igreja Católica, é a Eucaristia, né? Vai reconciliar com o seu irmão. A mesma coisa é a gente, né? Vamos nos reconciliar. A gente está aprendendo, a gente está na escola. E a gente não colocar na prática, a gente não faz o exercício correto, né? Então agora eu convido o nosso amigo Kleber, né? Paulo. Me atrapalhei com o Kleber da música. Kleber. E agora vamos chamar Paulo, ele vai fazer uma leitura do texto e a gente vai refletir junto com ele. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Indulgência. Espíritas, queremos nos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não tereis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando julgarei vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por consequente, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpas. Porque conhece o móvel de todos os atos e que vos proclamais tão alto. Anatema, tenhas talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Sedes indulgente para com as faltas de ontem, quaisquer que sejam, não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações. E o Senhor jurará de indulgência para convosco, como dera os hastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajais a perseverança, fortificai os fracos, lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as, assim, aos olhos daquele que não pode ver o que é. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de dizer pelos vossos pensamentos e sobretudo pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras.
não só letra é admirável, mas também um compromisso que ela encerra. Que pedis ao Senhor e lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que nos deixa no ar, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem, que não se fez e ainda menos do mal que se fez. Fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vou-lhes pedir o favor de suas graças para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu frequentemente é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedires ao vosso Pai Celeste, fazei por nós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus nos ensinou. Pregai como Ele próprio fez enquanto viveu sobre a terra. Visível aos olhos do corpo, e como prega ainda sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio onde encontrardes o repouso depois da luta. Como Ele, carregai toda a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso calvário, no cume está a glorificação. Agora, Paulo, você faz. Nós vimos aqui. Você sentiu o quê? Ela está voltando física. E aí, gente, com essa leitura, com essa música, com a receita com a mensagem, né? E a receita que Jesus nos dá, né? Que fala justamente sobre tudo, né? Sobre a indulgência. Ele nos chama aqui a atenção, é uma mensagem de José, a primeira parte da indulgência, que é o item 16, José, o Espírito Protetor, Baldeus 1863, ele nos chama para sermos indulgentes conosco, né? Mas sermos bem indulgentes, mas assim, naquela coisa de ser severo consigo mesmo, sermos severos, chamarmos bem a atenção, né? Das nossas faltas, das nossas falhas, ainda das nossas mazelas, não esquecendo que Deus, que Jesus, né? Segundo ali na mensagem de Marta, nós estamos numa escola como aprendizes e cada um dentro da sua evolução espiritual. E nenhum de nós, em momento algum, vamos ficar para trás. Pelo contrário. Então, sermos indulgentes, chamarmos a atenção para os nossos próprios defeitos, é uma coisa que a gente deve ter. Mas o que é ser indulgente? É o perdão. A gente também deve se perdoar. Poxa, eu fiz algo e tenho algo dentro de mim que eu preciso me melhorar. Então, para isso é necessário que a gente se perdoe e comece a tomar um novo caminho. Um novo ser vai nascer dentro dessa meditação, dessa reflexão, dentro dessa escola que é a vida. A vida, como diz ali na mensagem, a vida é um desafio. Viver é um desafio para todos nós. Então ele nos fala aqui, a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros, a menos que isso seja para servir. E tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível.
como é, se a gente vê o defeito do outro, não é a gente ver e ficar falando mal dessa pessoa a todos os cantos do mundo, a espalhar esses maus que pertencem àquele outro, porque o seu está dentro de você. Se você vê o mal do outro, é possível que este mal esteja dentro também de você. Então, vamos ser também severos consigo e nada de severidade com o outro, porque não cabe a nós o julgamento. A gente pode atenuar aquela falta do outro, a gente pode até ajudar, não se intrometendo, como diz Marta aqui, não quero ser intrometida, ela mesmo diz no final, mas ela pergunta, como é que está o seu estágio? É isso mesmo que você quer? É interessante como a espiritualidade nos mostra assim. Aí você começa, você está lá sem ter uma mensagem para hoje, a mensagem chega e vai casando tudo assim, né? Vai nos ensinando assim, tudo muito casado, muito nessa linha. Então é bem interessante isso de que você falou, até a psicologia fala, o erro que a gente aponta no outro, ele está na gente. É na gente, é o espelho, né? Jung falou muito disso, né? Joana de Angelis, na série psicológica dela, fala demais sobre isso. Pois é. O defeito que a gente vê no outro, Ele está na está gente. em nós. Diz que quando você está apontando assim do outro, tem três apontando para você também. Além de vital, falar muito isso. Pois é. Esse mal. Então, E a nada. gente, acho que todos nós, a gente reza o Pai Nosso todo dia. E essa parte é muito interessante. Também nos chama aqui, né? Nos chama Perdão claramente. das ofensas, né? Perdão das ofensas. Como ele diz, Pai, perdoai como nós perdoamos os nossos devedores. Então a gente deve perdoar-se e perdoar aqueles que nos ofendem. Né? Eu achei interessante também que ele fala assim, do perdão, que a gente não vai colocar um véu no que aconteceu, né? Você vai perdoar. Não é isso, no esquecimento. A gente perdoa aquela pessoa, não precisa também estar relatando direto, machucando e tal. Mas você coloca, não precisa estar falando direto para estar ferindo a pessoa. Que é falta de caridade, né? Isso mesmo. É interessante essa observação também, senhora, né? Porque a gente tenta a reconciliação, mas de vez em quando encontra a oportunidade, aí Brucutu abre de novo a ferida que estava ali tentando ser cicatrizada. Você estava fazendo um esforço muito grande para cicatrizar, para perdoar. Mas, de repente, algo bole no seu calo e aí você demonstra aquela pessoa e desperta aquela cólera. Então, a gente precisa fazer esse esforço. E aí joga na cara do outro aquilo que lhe ofendeu. Né? E aí a ferida é aberta. Então, Jesus nos chama para o véu do esquecimento. Ele fala aqui do véu do esquecimento, né? Fala, estou aqui procurando, inclusive. Você fala aqui do véu do Quando esquecimento. perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes o amor, né? Ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedirias ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Então faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Um exemplo legal é, diante desse trecho aí, é o amor de mãe para o filho, né? Ela fala com ele, né, que ela quer o bem, mas ela não quer ferir.
tão magoado e também não quer propagar aquela situação. E ela sabe que ele vai refletir e vai melhorar. Interessante quando você fala desse amor de mãe. Hoje eu acho que acordei como outros dias, assim, de vez em quando eu tenho aquelas inspirações, né? E aí, todos nós, né? E aí eu disse assim, falando para meu filho hoje pela manhã, era 7h25 da manhã. E aí ele diz assim, eu digo para ele: mas não esqueça, filho, sempre de agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia. Um dia, 1 minuto a mais na nossa existência faz muita diferença. Porque a gente pode fazer a mudança, né? Nosso pensar, nosso agir, nosso falar, entendeu? Isso é muito importante. Porque lá na frente, vai fazer a diferença. Vai pesar. Tudo que a gente faz para lá na frente ser melhor, é um caminho melhor para você, espiritualmente. Eu sei que você não acredita. Mas mãe é mãe, né? Mãe não está aqui na Terra exclusivamente para montar o filho. A missão de uma mãe vai muito mais além. Isso que ela é importante. Por isso que ela pensa em dar um ser na vida para fazer os seus caminhos. Mas Deus orienta e a mãe ajuda. Deus orienta e a mãe ajuda. Emocionou. De vez em quando eu mando umas mensagens, porque meu filho não é espírita, mas ele me incentiva muito, ele me ajuda muito. Minha mãe, por que a senhora não foi? Por que a senhora não vai? E ele sempre está me incentivando. Então, para mim, é uma alegria muito grande, apesar dele não acreditar, né? Mas ele me ajuda. E isso, para mim, é um grande presente, E muitas vezes acredita, só não se tocou ainda. Chegou o tempo dele, né? É porque não chegou, é o E a gente estágio. está falando disso. É o estágio evolutivo, como Marta falou. Então, Em que agora. classe ele está? Hein? Em que classe ele está? Em que classificação ele está? Ele tá. Mas ele já viu que isso é legal. É. Só que é muita responsabilidade. Deixa eu ficar mais velho um pouquinho, deixa eu amadurecer mais. Aí ele disse assim, sim senhora, na resposta, sim senhora, e depois colocou, amém. Quer dizer, a gente troca essas mensagens. Como mãe, é o papel que a gente deve fazer. Como amigo, a gente também deve fazer. Não apontar os erros, mas ajudar a atenuá-lo, como diz a lição de hoje. Vamos reconciliar com aquele que a gente tem uma certa animosidade. Se a gente tem algum parente difícil na nossa família, orai por ele. Quem é que não tem? Né? Quem é que não tem? Eles, inclusive, veio com um propósito. Eu ia falar exatamente sobre isso, que você falou isso um pouquinho antes da questão lá na mensagem de Marta. Sim. Do parentesco, da constelação Da parentela, familiar, né? Da parentela. Então, eu tenho um núcleo familiar, uns primos muito próximos, o filho do irmão de minha mãe. São 4, 5. Porque eu tenho extrema dificuldade. Todo dia eu rezo, todo dia eu peço, estou tentando, labutando para melhorar. Tenho melhorado, deu uns passinhos já. A gente. E sei que estão ali para a minha evolução, para o meu crescimento, que eu tenho que agir assim. E não tenho que me preocupar se ele vai agir assim comigo, não tenho que fazer, tentar fazer a minha parte. E eu acho que eu já dei um passinho para frente. Já dei. Divaldo diz, né, sempre nas suas palestras, ele diz sempre assim que se você deu um bom dia e a pessoa não respondeu, é o problema dele. Se você quer reconciliar-se, mas ele não está querendo, é o momento dele. Mas você está fazendo a sua parte. Deu o primeiro Esforça-te. passo, né? Deu o primeiro passo. Você pensou que não tinha nada para falar. Esse capítulo 10, né,
né, que é justamente o que a gente fez durante esses domingos, né? Esses domingos que a gente, todo domingo que a gente está aqui, quem veio percebeu que cada palestrante ele falava de um tema, mas dentro dessa coisa aí, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Primeiro foi, perdoai para que Deus vos perdoe. Você sabe que Deus perdoa, Ele não castiga, mas Ele também percebe que o filho dele não está dentro das normalidades. Ele deixa o livre-arbítrio, nos deu o livre-arbítrio, graças a Ele, nós temos a liberdade da escolha. A escolha é sua, mas Ele não vai jamais castigar um dos seus filhos. É ou não é? A gente só tem que lembrar que se a gente plantar melancia, a gente não Não vai colher laranja, a gente Não, vai com colher certeza. melancia. É isso aí. A gente só vai receber e colher aquilo que Que a se gente plantou. né? E o outro tema foi reconciliar-se com os adversários, que é uma atitude difícil, né? Porque você perdoar, você pode até perdoar, pode até dizer que está perdoado, mas você reconciliar-se, porque a coisa não depende só sua, depende também da outra. Mas como Divaldo disse, e diz sempre nas suas palestras, né? Porque ele continuará sempre vivo, claro. né? Ele diz sempre, se o outro não correspondeu, você fez a sua parte. Só não vai deixar de fazer a sua parte, continuar fazendo. Como você, Paulo, que disse, já deu o primeiro passo, os outros passos que virão dependem do seu esforço e da sua vontade. E quando você consegue Eu ficava esse assim, passo, desculpe, fale, eu já ia. dar esse passo, você consegue já quebrar esse paradigma do orgulho, né? Da vaidade da gente, você parte para o outro e fala, querendo aproximar um do outro, e que ele se fecha, você vê sua parte, realmente vê sua parte. Que é difícil, mas eu vi minha parte. Em compensação, quem está no lucro é quem tentou fazer esta parte, porque já começa a dar leveza ao seu dia a dia, na sua vida. E é interessante como a gente sente isso. Quando você vai nesse caminho, você tem sensações de bem-estar muito interessantes. É uma leveza. Uma leveza, sensações que eu mesmo tenho sentido algumas situações que eu nem sabia que existia, que eu conseguia passar o dia tão bem assim como. E isso é bem porque eu imagino a imensidão de sentimentos que a gente tem pela frente. Iluminativos, né? Que a gente ainda desconhece, né? Não tem nem noção. Não tem nem do que seja. noção. Pois é. É isso mesmo. Aí você vai para o centro, faz evangelho no lar, faz estudos, faz tudo mais, e você não consegue perdoar, você não consegue tolerar o outro, ter paciência, né? Então, aí como Deus não se serve por isso. Então, você ora, faz tudo isso, mas se você não conseguiu, seu coração ainda está amargo, né? Fechado, travado, então não lhe ajuda. É preciso fazer isso. Eu tive algumas discussões num grupo de estudo lá do Fé e Luz, estudo do Evangelho. E em algumas situações ficava mais ou menos caracterizando na conversa que, devido à limitação da gente, que a gente não podia cobrar muito, porque se a gente está na terra, né? E eu sempre discordei disso, porque eu acho que mesmo estando aqui a gente pode chegar em vários lugares que a gente não pode se acomodar. E também tem uma coisa que eu acho que já aconteceu com todo mundo. Não, na próxima reencarnação eu resolvo isso. A gente fica empurrando, né, para outra encarnação. Não sabe quando, não sabe, pois é. Pode ser. Então aproveita essa daqui, que nós aproveitar estamos essa. no momento, vamos aproveitar para fazer o melhor. Aproveitar essa. Né? Ficar no umbral aí, pegando o outro, aquela pessoa que teve conflito com o obsessor. Né? E aqui ainda teve o sacrifício mais agradável a Deus, né? Tem o argueiro e a trave no olho. Não julgueis, a fim de que não seja julgado.
Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Muito interessante, foi também uma lição maravilhosa. Aliás, esse capítulo é lições, maravilhoso. né? Lições Não, maravilhosas, todos são, mas né? esse é fantástico. Muito. Você marca os tópicos aí? Não, está tudo aqui no. Ah, sei. E aí tem instruções dos escritores, vem perdão das ofensas, né? O Pai Nosso bem claro, né? Por isso que ele diz que aí o livro de cabeceira. Você, para todos os dias, cada vez que você lê, você vai descobrir. E além disso, Exatamente. todo dia. Exatamente. Aí a gente vai num grupo ou sozinho, estuda lá um tópico no capítulo, tal, beleza. Da outra vez que você faz, você já vê de forma diferente. Aí se você for ver de novo, já vê de outra forma. Que Lore falou isso, que tem palavras aí que a gente não sabe nem noção do que a gente tem. Com certeza. Aí ele falou hoje sobre a indulgência, que é justamente o último capítulo nosso. O Paulo também fez a leitura da indulgência, o item 17, que é justamente do Espírito João, bispo de Bordeaux, 1862. Eu agradeço a todos vocês. A espiritualidade amiga que nos deu essa intuição de estarmos aqui discutindo sobre este capítulo maravilhoso, que é o capítulo 10, que a gente não esqueça jamais de ser misericordiosos uns para com os outros, mas sermos indulgentes conosco mesmo também, né? Respeitar as nossas limitações, mas fazer o esforço de progredir na escala evolutiva da vida, viu? Como Marta nos falou. E hoje vou pedir a uma irmã nossa ou um irmão nosso para fazer a oração. Paulo que fez a leitura, né? Vou pedir para ele fazer aí mesmo, enquanto Marina e Tereza dão passe. Ó, gente, muito obrigada. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, a espiritualidade amiga que nos assessorou hoje e sempre nos assessora. E que o domingo seja de muita luz, muita paz e bênçãos. Não só para nós que estamos aqui, para aqueles irmãos desencarnados e para toda a humanidade tão necessitada desse amor, dessa amorosidade e do carinho de Deus, né? Desse olhar. Muito obrigada. Senhor Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de aprendermos com as lições que vós deixais aqui na terra para a gente. Hoje é especial sobre indulgência, onde entendemos mais um pouquinho do que vós nos ensinou. Muita gratidão, meu irmão, muita gratidão. E rogamos a vós que nos ajude, que a espiritualidade amiga, que os espíritos consoladores possam nos acompanhar nesse domingo e sempre, nos ajudando, nos incluindo, para que possamos perseverar no vosso caminho, na busca da luz, que é o nosso maior objetivo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações. Livrai-nos do mal. Que a força de Jesus esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Passou tão rápido. Domingo, viu, gente? Domingo de novo aqui conosco, viu? Passou tão Muito obrigada, viu? Foi ótimo.